Nesse vídeo eu vou trazer aqui clubes que faliram, mas que conseguiram dar a volta por cima. Vamos começar aqui então, primeiro com a história do Borussia Dortmund. O Borussia enfrentou uma grave crise financeira no início dos anos 2000. Em 2005, o clube acumulava uma dívida de aproximadamente 150 milhões de euros, devido a gastos excessivos em contratações e salários altos sem retorno financeiro adequado. E para piorar, a equipe vendeu os direitos do próprio estádio, o Signal Iduna Park, para tentar cobrir as dívidas, mas isso não foi o suficiente. O risco de falência era real e o Dortmund estava à beira do colapso. A reviravolta começou com um rígido plano de reestruturação financeira, incluindo cortes de custos, acordos com os credores e um empréstimo do Bayern de Munique. Isso mesmo, um dos seus maiores rivais chegou a emprestar ali cerca de 1 milhão de euros, que ajudou o Dortmund a manter as suas operações. Além disso, o Dortmund começou a apostar na base e em jovens talentos, o que foi fundamental para recuperar sua competitividade. Em poucos anos, o Borussia acabou voltando a se estruturar e a disputar títulos. O grande momento da recuperação veio na era do Jürgen Klopp, que comandou a equipe entre 2008 a 2015. Sob o comando do Klopp, o Borussia Dortmund conquistou 2 títulos da Bundesliga, além da Copa da Alemanha em 2012. Em 2013, o clube chegou à grande final da Champions League, mas foi derrotado pelo Bayern de Munique por 2-1. Recentemente, na temporada 2023-2024, o Dortmund chegou a disputar novamente a final da Champions, mas acabou sendo superado pelo Real Madrid do Vinícius Júnior, que brilhou na decisão. Atualmente, o Borussia Dortmund vive uma temporada irregular. Na Bundesliga atual, o clube ocupa apenas o meio de tabela. Já na Champions League, o time até que fez uma boa campanha na fase da Liga e conseguiu se classificar para os playoffs. Saindo agora da Alemanha, vamos para a Inglaterra, mas antes aproveita e deixa o joinha, deixa o like aí, não custa nada, então o dedo no like, se inscreva no canal também, caso você ainda não é inscrito, e bora continuar agora, onde vou trazer a história do Chelsea. No início dos anos 2000, o Chelsea enfrentava uma grave crise financeira. Em 2003, o clube acumulava uma dívida de aproximadamente 80 milhões de libras. E, se o clube continuasse nesse ritmo, certamente correria um risco de falência. A situação se agravou devido a gastos excessivos sem retorno financeiro imediato. Sem investimentos externos, o futuro dos Blues parecia incerto e a possibilidade de colapso era real. A virada de chave veio com a compra do clube pelo bilionário russo Roman Abramovich, em 2003. Com um aporte financeiro massivo, o Chelsea quitou suas dívidas, reformulou sua gestão e começou a investir pesadamente em contratações. O dinheiro russo transformou a história dos Blues em uma potência europeia, trazendo jogadores de classe mundial e um técnico de alto nível para liderar a equipe. José Mourinho, Joe Cole, Duff, Makelele, Hernan Crespo, Didier Drogba, Robben, Peter Cech se juntaram à equipe de Lampard e John Terry, que já estavam no clube, e assim o Chelsea formou um dos times mais históricos da era Premier League. Após superar a crise financeira, o Chelsea conquistou títulos históricos, como a Premier League da temporada 2004-2005 e da temporada 2005-2006. Após 4 anos da era Abramovich, o Chelsea chegaria à sua primeira final da Champions League na temporada 2007-2008, onde o Chelsea perdeu nos pênaltis para o Manchester United. O auge do Chelsea veio com a vitória na Champions League de 2012 contra o Bayern de Munique. E depois, em 2021, já sob o comando de Thomas Tuchel, os Blues voltaram a levantar a orelhuda, vencendo o Manchester City na grande final e consolidando-se como um dos clubes mais vitoriosos da Europa. Recentemente, em 2022, devido às sanções impostas pelo governo do Reino Unido, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, Abramovich colocou o Chelsea à venda. O bilionário russo tinha laços próximos com Putin e, por esse motivo, ele foi alvo de restrições financeiras e teve seus ativos congelados no Reino Unido, incluindo o próprio Chelsea. Para evitar que o clube fosse prejudicado pelas sanções, Abramovich acabou vendendo o clube londrino para o consórcio liderado por Todd Bowley, e a Clay Lake Capital adquiriu o clube por aproximadamente 4 bilhões de libras. Após o bilionário norte-americano ter assumido o clube, eles acabaram investindo mais de 1 bilhão de euros em contratações. Os Blues adotaram uma estratégia de contratar jogadores muito jovens, visando formar um time competitivo a longo prazo, mas também visando em vender esses jovens jogadores
para outros clubes. Apesar dos altos investimentos, o Chelsea ainda enfrenta dificuldades de se manter no topo da Premier League e nessa temporada o Chelsea também continua vivo aí na Conference League. Saindo da Inglaterra, vamos agora para a Itália, para o Calcio, trazer a história do Napoli. No início dos anos 2000, Napoli era outra equipe que também vivia um colapso financeiro. Em 2004, o clube declarou falência devido às dívidas superiores a 70 milhões de euros. Sem recursos para manter a equipe, o clube teve que recomeçar na terceira divisão italiana. A falência representou um golpe duro para os torcedores, que viram um dos times mais tradicionais da Itália ruir após anos de má gestão e problemas financeiros. A virada do Napoli começou com a compra do clube pelo empresário Aurelio De Laurentiis, que investiu em uma reestruturação completa. O Napoli subiu rapidamente de divisão, retornando à Série A italiana em 2007, e a nova gestão trouxe estabilidade financeira e planejamento estratégico. Ou seja, o Napoli se tornou uma das equipes mais inteligentes da Itália, né, na contratação de jogadores. Tanto que começou a contratar ótimos talentos sul-americanos, como por exemplo o Cavani, né, o Lavezzi, mais tarde também contratou o Hamsik, jogadores que viriam se tornar lendas do clube. O auge da reconstrução veio com títulos importantes. O Napoli conquistou a Copa da Itália em 2012, 2014 e 2020, além da Supercopa da Itália em 2014. Além disso, o Napoli, durante todo esse período, né, se tornou uma equipe que se candidatava ao título do campeonato italiano. Em alguns anos chegou até bem perto, e o Napoli também começou a se tornar uma equipe frequente na Champions League. Mas o auge, né, o ápice dessa reconstrução foi certamente em 2023, quando a equipe venceu a Série A italiana, quebrando o jejum de 33 anos e trazendo de volta a glória vivida na era do Diego Maradona. Foi um momento histórico para a cidade e para os torcedores napolitanos. Né, aquele timaço do Kvaratskhelia, o Zerrin, do Lobotka e companhia, né? O timaço do Napoli. Hoje, o Napoli segue muito forte na Série A italiana, inclusive, no momento que eu tô gravando o vídeo, o Napoli é líder do campeonato italiano, então tá brigando aí fortemente, né, pelo título nessa temporada, e o Napoli, desde a sua reconstrução, sempre possui elencos fortes, né? Se tornou uma das equipes mais fortes financeiramente ali falando, né, na Itália, uma equipe que sempre frequenta a Champions League ou se não a Europa League. Então o Napoli, desde a sua falência, mudou certamente aí de patamar, se tornando uma equipe muito mais competitiva aí no futebol europeu. E aproveitando que estamos falando aí do Napoli, do campeonato italiano, eu vou deixar a dica para você que está começando aí no mundo das bets, né, e tem muitas dúvidas ainda. Eu vou deixar a dica para você da NeoIA. A NeoIA é um aplicativo com uma inteligência artificial que te entrega prognósticos, informações, vários dados de ligas, de times. Então, por exemplo, você entra lá na NeoIA de forma gratuita, tá? O serviço é gratuito. Você entra, pode ser aqui pelo link que está no comentário fixado ou pode ser pelo link que está aqui no QR Code. Entra lá, joga lá o jogo que você quer procurar, então o jogo do Napoli, jogo do campeonato italiano, e você consegue obter ali um relatório com várias informações do time da casa, do time visitante, para que você sempre saia no green. E sempre lembrando, galera, é para maiores de 18 anos apenas e jogue com responsabilidade. Não é nada de você usar o dinheiro aí que você usaria para pagar a conta, é para você apenas se divertir. Isso aqui não é renda extra e jogue apenas em casas regulamentadas pelo governo federal. Beleza? Jogue com responsabilidade e fica a dica da NeoIA, link aqui no comentário fixado e também no QR Code. Voltando aqui, continuamos na Itália, onde vou trazer a história do Parma. Parma viveu um colapso financeiro dramático em 2015, quando foi declarado falido e rebaixado para a 4ª divisão italiana. O clube acumulava dívidas superiores a 200 milhões de euros. Sem condições de pagar os salários de jogadores e funcionários, a equipe foi desfeita e a instituição precisou recomeçar do zero. A recuperação começou com a refundação do clube sob o nome de Parma Calcio 1913, em uma forte mobilização da torcida. Em tempo recorde, o Parma conquistou 3 acessos consecutivos e voltou à Série A italiana em 2018. O clube conseguiu reestruturar sua administração e atraiu novos investidores, garantindo estabilidade financeira e um elenco competitivo para brigar na elite do futebol italiano. Após renascer das cinzas, Parma teve bons momentos até na Série A italiana, conseguindo permanecer na elite por 3 temporadas. Apesar de não conseguir
voltar, né, a brigar por títulos, igual na década de 90, quando o Parma formava verdadeiros esquadrões e chegava a brigar por títulos de Copas, né? A equipe conseguiu pelo menos voltar a recuperar o seu prestígio e mostrou também que a sua história no futebol estava longe de acabar. No entanto, em 2021, o Parma não conseguiu manter a regularidade e foi novamente rebaixado para a Série B italiana. Porém, na temporada passada, 2023-2024, o Parma conseguiu subir novamente para a Elite. Hoje joga, né, a Série A italiana, porém o Parma está novamente brigando para não ser rebaixado. Fiorentina, vamos trazer a história agora da Viola, a equipe, né, da camisa do qual estou usando. A Fiorentina enfrentou um dos momentos mais sombrios da sua história em 2002, logo após, né, quando a Fiorentina tinha conquistado a Copa da Itália em 2001. A Fiorentina, né, em 2002, foi declarada falida e rebaixada para a 4ª divisão italiana, com dívidas superiores a 50 milhões de euros. O clube perdeu sua licença para competir profissionalmente e teve que ser fundado como Fiorentina Viola, deixando para trás o seu nome tradicional. Bom, a recuperação veio logo em seguida, com a chegada do empresário Diego Della Valle, que comprou o clube e conseguiu recuperar o direito de usar o nome ACF Fiorentina em 2003. O time obteve uma ascensão meteórica, conquistando acessos consecutivos e voltando à Série A italiana já na temporada de 2004. A estabilidade financeira foi restabelecida e assim a Fiorentina conseguiu voltar, né, a montar elencos competitivos. Após a volta à elite, Fiorentina reconquistou sua força no futebol italiano, chegando a finais de Copas, né, como por exemplo a última final em 2023, onde a Fiorentina perdeu o título para a Internazionale. E no cenário internacional, a Fiorentina também teve destaque na Conference League, onde por 2 anos consecutivos chegou até a grande final. Em 2023, perdeu o título para o West Ham e na temporada passada perdeu o título para a equipe grega do Olympiacos. Atualmente, a Fiorentina segue consolidada na Série A italiana, brigando na parte de cima da tabela. Às vezes conseguiu até beliscar vaga na Liga dos Campeões, mas jamais conseguiu voltar a brigar pelo título do Campeonato Italiano, por exemplo, igual chegou a brigar, né, no final dos anos 90, lá com o time do Batistuta e do Edmundo, enfim, Rui Costa, né, tinha um timaço, tanto que é o time da camisa do Nintendo aqui, uma das, na minha opinião, a camisa mais emblemática da história do futebol europeu. Saímos agora da Itália e vamos para a Escócia. Vou contar agora a história do Rangers. Rangers Glasgow viveu o pior momento da sua história em 2012, quando foi declarado insolvente e rebaixado para a 4ª divisão do futebol escocês. O clube acumulava dívidas superiores a 130 milhões de libras, causadas por má gestão financeira e por problemas fiscais. Sem recursos para cobrir os débitos, os Rangers acabaram perdendo sua licença para competir na Elite e foram obrigados a recomeçar do zero. A recuperação começou com o apoio massivo da torcida e a reformulação do clube começou quando o Rangers precisou subir degrau por degrau, conquistando acessos sucessivos até retornar à 1ª divisão escocesa em 2016. O momento decisivo veio com a chegada do técnico Steven Gerrard, que trouxe estabilidade e competitividade, recolocando o clube no topo do futebol escocês. Após sair do fundo do poço, o Rangers voltou a erguer troféus. O título mais marcante foi o Campeonato Escocês da temporada 2020-2021, encerrando a hegemonia do Celtic, os seus maiores rivais, e coroando uma campanha invicta. Isso mesmo, o time foi campeão de forma invicta. Além disso, o clube chegou à final da Europa League 2022, onde os Rangers perderam nos pênaltis para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Mas mesmo ficando com o vice, já teve gostinho de vitória, né? Afinal, 10 anos antes a equipe estava na 4ª divisão da Escócia. Bom, atualmente os Rangers seguem com uma equipe competitiva dentro da Escócia, disputando diretamente com o Celtic pelo título nacional. E agora, né, nessa temporada 2024-2025, os Rangers conseguiram se classificar para as 8ª de final da Europa League. Vamos sair agora da Europa e vamos para a Argentina, onde vou trazer aqui a história do último clube do vídeo. Vou trazer a história do Racing, a equipe de Avellaneda, que passou por um dos momentos mais críticos da sua história nos anos 90 e início dos anos 2000, quando o Racing acumulou uma dívida superior a 50 milhões de dólares. E, inclusive, chegou a ser declarado falido em 1998. O clube foi colocado sob administração judicial e, por pouco, não deixou de existir. Durante todo esse período, o Racing viveu anos de instabilidade esportiva e financeira, sem conseguir brigar por títulos e enfrentando dificuldades enormes para pagar os salários dos funcionários. A virada começou em 2001, quando o clube conseguiu se reestruturar e recebeu o apoio da torcida,
que fez campanhas para ajudar financeiramente a instituição. Isso mesmo, os torcedores tiraram dinheiro do próprio bolso para colocar no clube. E dentro de campo, o Racing quebrou um jejum de 35 anos sem títulos ao conquistar o Campeonato Argentina da Apertura de 2001, comandado pelo Reinaldo Merlo. A conquista foi um marco, né, pois simbolizou o renascimento do clube e a sua volta ao protagonismo. Inclusive, nessa equipe, né, um dos protagonistas foi o Diego Milito, que acabou se tornando um dos grandes ídolos da história do clube. Após essa recuperação, com o passar dos anos, o Racing foi se reestruturando, né, se tornando cada vez mais uma equipe competitiva, até que, em 2014, o Racing novamente venceu o Campeonato Argentino. E depois, na temporada 2018-2019, o Racing venceu novamente a primeira divisão da Argentina. E, recentemente, né, o Racing conquistou aí a Copa Sul-Americana de 2024, onde a equipe argentina venceu o Cruzeiro na grande final. Eles atropelaram o Cruzeiro na final, né? E assim, o Racing reforçou seu crescimento no cenário sul-americano. E hoje, né, com uma gestão mais organizada e com um elenco mais qualificado, o Racing mantém a esperança de seguir brigando por grandes conquistas no futebol argentino e no futebol sul-americano. Bom, galera, nesse vídeo então eu contei histórias de times que faliram, mas deram a volta por cima, mas eu já fiz aqui vídeo de times que faliram, porém chegaram a fechar as portas e hoje não existem mais. Vou deixar o vídeo aqui para você poder conferir e nos vemos numa próxima. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Grande abraço, fui!